Olá, Ana Rita Bessa, obrigado por ter aceitado o meu convite. Olá, Ricardo. Muito obrigada eu. Ana Rita, eu sei que sempre esteve e está ligada à educação. E eu, desde que me lembro que sou gente, que em Portugal a educação é sempre uma paixão de toda a gente, todos os governos. E com alguma tristeza eu digo, ao longo dos anos há muitas coisas que eu acho, pessoalmente, acho que estão mal na educação em Portugal, acho que todos achamos. Algumas delas pareciam que estavam a melhorar, outras nunca se resolveram, como a questão, por exemplo, da forma centralista como os professores são colocados nas escolas públicas pelo país, que nunca ninguém teve coragem de resolver até hoje. Mas havia um conjunto de questões de maior exigência, de avaliação, de comparação internacional, etc. E de repente, nos últimos anos, muitas dessas, a sensação que eu tenho, pelo menos, é que baixou essa exigência, não se consegue outra vez comparar, os resultados portugueses internacionais começam a refletir-se por essa falta, no fundo, de exigência. Eu acho que essa é a palavra certa. Mas o que é que acha? Até porque teve não só profissionalmente, mas também politicamente, penso que sempre acompanhou o que foi acontecendo aqui. Por isso tenho culpa, não é? No fundo a pergunta é essa. Não, isso aí já não sei. Não era até aí. Normalmente as pessoas que passaram pela política ficam com um cadastro, em vez de ficarem com um currículo, mesmo as que se portam bem, mesmo as que não têm direito a isso. Por isso eu já assumo que me vai ser imputada uma culpa qualquer de não ter resolvido os males da humanidade na educação em Portugal. Não. Mas sim, fora de brincadeira, vamos lá ver, eu tenho uma visão, talvez não corresponda exatamente à do Ricardo, talvez também por acompanhar o assunto há vários anos e por ser realmente uma paixão minha, até diria, por acaso acho que a palavra correta não é paixão, acho que é inquietação, é uma inquietação minha, é um assunto com o qual eu não vivo confortável. Pelo qual tenho gosto e interesse, mas com o qual não vivo confortável. E por isso, como acompanho há muitos anos, tenho esta perspectiva da série longa, do que é que se passa em Portugal em termos de educação. E portanto, acho que tem havido, ao longo dos últimos, diria, 20 anos, 20 e tal anos, muita evolução positiva no agregado. Por exemplo, dou um exemplo, hoje em dia, Portugal não tem um tema relevante de abandono escolar, pelo menos na comparação com os restantes países. O passo de conseguirmos pôr os alunos na escola, esse demos, não é? Conseguimos garantir que as nossas crianças e jovens se encontram na escola. Eu diria que isso é o passo 1. Depois os problemas começam, como diz o Ricardo, com o que é que acontece lá. Uma vez lá tiros na escola, a pergunta relevante é: estamos ou não estamos a fazer, as escolas estão ou não estão a fazer aquilo que deveriam, que em meu entendimento é garantir que nenhum talento é desperdiçado, seja ele qual for e seja qual for a sua forma, não é? E, portanto, que nós estamos a conseguir garantir que todas as crianças que aos 6 anos ou aos 5 entram no sistema escolar, público ou privado, isso depois seria outra discussão, saem da escolaridade o melhor possível face às suas competências e interesses. E eu realmente acho que aí não podemos dizer que estamos a fazer um bom trabalho, e é também verdade, concordo consigo, que ao final destes anos estamos até a perder a capacidade de perceber onde é que estamos a fazer melhor ou onde é que estamos a fazer pior por falta de comparabilidade. Pronto. A discussão da exigência e do facilitismo é daquelas discussões, essa sim apaixonante, não é? Que toda a gente gosta de discutir e ter uma opinião, e há para todos os gostos. Para mim não é tanto, eu não colocaria na chave de leitura se é facilitismo ou se é exigência. Eu gostava de poder medir o que é que está a acontecer no sistema de ensino nos vários anos. E acho que, de facto, nos últimos 6, talvez, neste último governo do Partido Socialista, e particularmente nos primeiros 4, em que houve um pendor muito grande do Bloco e do PCP nas políticas públicas de educação, se criou esta ideia de que medir é mau, porque medir o que estamos a fazer é selecionar, e selecionar é mau. Pronto. E na minha ótica, medir é bom, porque é a única maneira que eu tenho de saber
em que ponto é que eu estou e, portanto, o que é que me falta para poder ir mais longe e como é que eu devo ser agarrado, aluno, para ir para outro patamar, não é? Se nós entendemos que medir é simplesmente dizer há 1% que são espetaculares e concentrarmos nesse 1%, eu estou de acordo que isso seria mau, mas a medição, se quiser, a avaliação, que é o instrumento de medição, é em si mesmo uma coisa boa, no sentido em que me permite, então, trabalhar com a realidade e não negá-la ou não fingir que ela não existe, não é? E eu acho que esse terror que a esquerda tem, que vem um bocadinho desta ideia do igualitarismo, não é? De que nós somos todos iguais, toda a gente funciona da mesma maneira, é o que nos impede efetivamente de progredir. Só para acabar esta ideia, no outro dia li uma coisa muito engraçada a propósito da Finlândia, que é um país que nós temos sempre, assim como temos, e de facto, por exemplo, no PISA, na avaliação internacional de competências de língua materna, de matemática e de ciências, eles realmente estão sempre muito bem ali, a parte de Singapura, Canadá, pronto. E temos sempre esta ideia de que eles são o santo graal. E no outro dia lia uma coisa com muita graça, que era isto. A Finlândia tem 5 milhões de habitantes, nós temos 10, não é? Somos países pequenos e no contexto europeu somos países periféricos, não é? Nós numa ponta e a Finlândia na outra. Nenhum dos nossos países tem, assim, uma grande riqueza natural. Não temos petróleo, não temos diamantes, ninguém tem isso. Mas a Finlândia percebeu uma coisa, percebeu do ponto de vista da política pública, percebeu uma coisa muito gira há muito tempo, que é o seu grande recurso natural são as pessoas, são os seus 5 milhões de pessoas. E, portanto, eles não querem desperdiçar nenhum talento do talento que têm, que é a sua dotação, se quiser, daquilo que é o recurso que lhes foi dado no seu território. E, portanto, muito inteligentemente disseram, bom, então se é isto que nós temos, são as pessoas, ninguém vai ficar para trás. Nós vamos extrair deste recurso o máximo que pudermos, que é uma coisa que eu acho que nós ainda não percebemos e ganharíamos muito se o fizéssemos. Disse aí algumas coisas muito interessantes. Uma delas, a minha vida sempre foi passada nas empresas. Eu acho que qualquer pessoa que passou a vida nas empresas sabe que não se consegue gerir sem medir. Portanto, isto é quase lá para a Alice. Assim, não se avalia, não se percebe como é que se está, não se consegue melhorar. E, portanto, disse, e bem, eu concordo, há aqui um pânico da medição da avaliação, que é chamada avaliação, como se avaliar implicasse determinado tipo depois de política a seguir. Pode-se avaliar e pode-se fazer as políticas que se quiser, e depois nós concordamos ou não com elas, mas começa logo a montante, ou seja, nem sequer se avalia com medo do resultado, e portanto que o resultado possa, de certa forma, pôr em causa alguma... Eu acredito que tem muito a ver com pôr em causa uma ideologia, ou seja, é mais do que... É o medo de que o resultado contraria aquilo que eu acredito que é a solução. Disse uma coisa que eu não posso deixar de passar porque acho que é importante em Portugal, que é a questão de que quem passa pela política tem cadastro. Eu, em brincadeira de café, digo isso, acho que devemos lutar contra isso. Acho que nem a brincar devemos dizer isso, porque assim, eu não concebo, pelo menos, um país sem democracia, e, portanto, não há democracia sem partidos políticos, não há partidos políticos sem pessoas que queiram estar disponíveis. Portanto, isto é óbvio. Se não temos ditaduras, e, portanto... Como eu acredito que a única ditadura boa era comigo a ditadora, mas ninguém mais partilha esta opinião, mas eu não sei porquê, portanto sempre tentei convencer. Exato. Acho que a tese prova-se a si própria. Eu acho que é uma tese boa, ainda hoje acho que é muito boa, mas não tenho grandes defensores da mesma, e a partir daí acho que a democracia acaba por ser o melhor que temos. E infelizmente é também muito por culpa de muitos políticos a forma como se denegriu a vida partidária, a vida política e a participação na sociedade faz com que as pessoas se afastem cada vez mais e depois aí sim acabam os piores na política. Depois isto aqui é um círculo... Sim, é uma seleção adversa. É uma seleção adversa. Mas há uma parte que eu gostava de que também comentasse e que tem a ver muito com esta forma... que eu acho que vai sempre bater a ideologia, que é a escola pública versus a privada, que é a liberdade da escolha ou não liberdade da escolha. É uma coisa que a mim sempre me deixa... Eu tenho 2 filhos que, acumulados em quase 30 anos de ensino, só passaram 3 no privado. E, portanto, eu conheço bem a escola pública. Agora, eu tenho uma opção que a maior parte dos portugueses, muitos dos portugueses não têm, é que eu pude escolher, eles estiveram no público porque eu quis que eles estivessem no público. Porque achei, por um conjunto de razões que não interessa agora aqui,
que achei que era melhor que tivessem no sítio em que estavam, com as escolas públicas que estavam disponíveis, que era melhor estar lá do que no privado. Mas a maior parte dos portugueses não pode escolher, a maior parte dos portugueses é obrigada a estar no público, e mais do que isso, é obrigada a estar no público, na área de residência, e que sai a lotaria. Portanto, pode-lhe sair uma escola pública muito boa, pode sair uma muito má. E uma coisa que eu vi por dentro também, que é uma coisa que eu digo muitas vezes, Portugal é o que é apesar de. Ou seja, nós temos gente tão boa que consegue, em ambientes completamente absurdos, eu via situações na escola pública que é de um atroz, absurdo, e aquilo funcionava. Porquê? Porque as pessoas eram boas, as pessoas eram bons, preocupavam-se com os alunos, faziam mais do que o que lhes era pedido, e, portanto, a maior parte das vezes as coisas correm bem. Mas o modelo, a infraestrutura, para mim, pelo menos, da forma como eu concebo estas coisas, acho assustador. Assim, não consegui nunca compreender até hoje como é que o Ministério da Educação, com gente na 5 de outubro, define para onde é que um professor vai, e pode ir alguém do Algarve trabalhar para trás dos montes, ou para as ilhas. As pessoas estão afastadas da família há 20 anos, que andam de escola para escola. Isto não é sequer humano, isto não é uma forma de tratar as pessoas. Sim. Porquê é que não se conseguiu resolver isto? Eu acho que sei porquê, mas como é que nenhum governo, porque ninguém conseguiu, não houve ninguém que até hoje tenha lutado contra isto não está correto. Sim, vamos então por partes, para ir a essas várias questões, para eu também fazer o cherry picking destes vários temas. Em relação à primeira coisa que aqui falámos, sobre este tema da medição, é muito engraçado. Eu há imenso tempo que penso sobre isto. Como sabe e como é conhecido, todos os anos são publicados os rankings das escolas, sempre com muita celeuma à volta daquilo que é publicado, pese embora os rankings tenham vindo a evoluir muito ao longo dos tempos e começaram por uma seriação simples, forçada até pelos mídias, não foi uma coisa da política pública, foram os mídias que forçaram essa transparência, e agora até têm vindo a ser enriquecidos com indicadores que são até mais, eu diria, mais justos, que medem o valor acrescentado e não apenas a posição absoluta. Mas é muito engraçado que as pessoas se detêm sempre. As pessoas, estou a generalizar, não é? Mas a opinião escrita e a opinião política, particularmente na esquerda, se centra muito e critica muito o topo dos rankings, não é? Quem é que está nos primeiros lugares dos rankings? Rankings que tipicamente são ou escolas privadas, maioritariamente escolas privadas, ou escolas públicas em zonas tão afluentes que praticamente funcionam como escolas privadas, não é? E a mim sempre me deixou muito irritada. Porque é que as atenções não estão centradas no fundo dos rankings, nas últimas escolas dos rankings? Porque as últimas escolas dos rankings revelam-nos coisas que eu acho que nos deviam escandalizar em primeiro lugar, agora que vivemos tanto em tempo de escândalos e de indignações, mas sobretudo pôr-nos a atuar. Há um número muito significativo de escolas cá em baixo, cujas médias andam, por exemplo, de 1 a 5, quando havia avaliações no primeiro ciclo de exames, andavam no 1 e no 2. Portanto, ou seja, nós tínhamos miúdos que estavam 4 anos nas escolas, ao fim dos quais aquilo que sabiam, português e matemática, andava ali na casa do 1 e do 2. Quer dizer, é uma coisa, interessa muito mais perceber o que é que se passa nessas escolas e o que é que nós podemos fazer para ajudar do que, sinceramente, o que é que está a acontecer no topo do ranking. Pronto, enfim, este era um tema. O segundo tema sobre isto é que também é outra coisa que tenho pensado muito ao longo destes anos, a pensar em educação, que é, acho um paradoxo, a escola deve ser dos sítios, até mais do que nas empresas, nos sítios em que a classificação é uma coisa rotineira, não é? Classificamos as presenças, classificamos os testes, os mini-testes, as participações orais, os alunos são classificados diariamente em tudo, mas os professores não podem ser classificados, não é? É uma coisa extraordinária, não é? Vivemos há séculos e há anos com esse hábito de atribuir, olhar para um aluno e dizer tu és um aluno de 1, tu és um aluno de 2, tu és um... Mas ai de quem classifica os professores. Portanto, é uma cultura extraordinária e paradoxal, tão habituada a classificar para um lado e tão pouco habituada a classificar para o outro, e tão avessa a isso, não se pode, não é? Alguma vez poderei eu dizer que um professor é professor, os professores são todos ótimos, não é? Por definição, enfim. Pronto, isso leva-nos à questão da liberdade, que nos falava aqui, que eu gosto, é um tema que eu gosto muito, porque nós pensamos sempre muito a liberdade no sistema educativo no lado da procura, ou seja, no lado dos alunos e dos pais, não é? Podem ou não, e deveriam ou não poder os pais, seja qual for o tamanho da sua carteira, escolher a escola. Pronto.
E tem razão, não é? Pais que tenham melhores condições têm à partida vários degraus de vantagem, o degrau da própria proficiência em casa, do número de livros que têm em casa, do tipo de discussões que têm em casa, do vocabulário que utilizam em casa e também da possibilidade de poder pôr os filhos numa escola diferente, é verdade, mas realmente também tem razão, mesmo dentro do sistema público, se um miúdo nascer num bairro difícil, por exemplo, aqui ao pé da empresa onde eu trabalho, na Amadora, onde há vários bairros com essa natureza, não sonha a ir para uma escola pública dentro do concelho da Amadora melhor, não, tem que ir para aquela que é guetizada, que é aquela onde nasceu e onde crescerá, e portanto onde todas as referências culturais, os professores que para lá vão parar, já estão condicionadas à cabeça, não é? Portanto, isto não é correto. Mas também do lado da oferta, também não há liberdade, como dizia, não é? Os professores, ainda que quisessem, também não podem escolher a escola para onde vão trabalhar. O sistema é centralizado, portanto, há uma total asfixia de liberdade, quer do lado da oferta, quer do lado da procura. E perguntam-me porquê é que é assim? É assim porque, e sabe a resposta, não é? Já sabemos todos, porque politicamente os professores no seu todo correspondem a mais ou menos 120 mil votos, não é? Admitindo que todos votariam, mais as respectivas famílias, maridos, pais, tios, filhos, não é? Portanto, mesmo que nem todos tendam para as mesmas preferências partidárias, é uma massa muito grande e tocar nesta massa muito grande é preocupante, não é? Portanto, não há nenhuma força política daquelas que têm capacidade de fazer virar a agulha, e basicamente estamos a falar do PS ou do PSD, que tenha a coragem para dizer assim, não, esperem lá, isto não está a funcionar, não é? Isto não está a funcionar. E então, qual é para mim, qual é que vai ser o ponto em que isto vai mudar? Eu acho que estamos a chegar lá perto, não é? Nós voltámos a descongelar a carreira dos professores, portanto, voltou a virar o contador, e o que acontece é que só pelo facto de termos descongelado a carreira dos professores, a massa salarial que aqui está vai se tornar daqui a 2, 3 anos incomportável. Os professores são envelhecidos, muitos deles estão nos escalões por antiguidade, que é como isto funciona, mais elevados, e portanto a fatura a pagar, que é desconectada em grande medida da qualidade e do output, vai ser incomportável. E, portanto, a única maneira é fazer game over e dizer, bom, quem entrar de novo para a carreira, e nós vamos precisar de ter pessoas a entrar de novo para a carreira, e eu confesso que nem sei muito bem se o termo carreira é o termo que se adequa aqui, acho uma expressão até já anacrónica, mas quem quiser ser professor tem que entrar numa lógica nova. Pronto. E é a única maneira disto correr bem. E eu diria que agora que temos um governo PS maioritário e com um PSD de apoio, era a minha esperança de que isto mudasse, porque se não for agora também não sei quando é que é, sinceramente. Estão reunidas as condições políticas num governo de maioria e está criado o problema financeiro para se perceber que isto não está a funcionar. E, portanto, a única maneira é eu dizer assim, bom, eu vou ter que ter pessoas novas, porque vai haver um grande número de professores que se vão aposentar, como é que eu os quero fazer entrar nas escolas? É com o mesmo sistema, sabendo que estão a adensar um tema? Ou é abrir o sistema? E eu até admito que se possa criar um sistema de vinculação ao Estado, pronto, são professores do sistema público. Agora, isso tudo bem. Agora, como é que eles são colocados nas escolas? Continua a ser centralizado? É possível haver pelo menos uma descentralização disso, de maneira a que projetos educativos diferentes em proximidade possam procurar casar os professores que são necessários para os professores que estão disponíveis? Eu claramente acho que era muito, muito importante fazermos isto, porque senão, e vou à sua questão final, porque senão nós vamos chegar a este tema do talento, que é, há talento por todos os lados nas nossas escolas em miúdos, e esse talento não vai ser descoberto. Quando diz Portugal funciona apesar de, isso a mim deixa-me completamente inquieta. Eu quero tirar o apesar da equação, não é? O que eu quero é dizer assim, bom, eu não acredito que haja nas nossas escolas, ao contrário, vou formular isto corretamente, eu não acredito que só haja bons alunos nas escolas privadas ou nas escolas afluentes. Acho isso, tem que me provar que essa premissa é verdade. Não é possível. O que sim para mim é verdade é que há talento em todas as escolas,
só que muito dele é morto por falta de ação muito cedo, nestas outras escolas às quais nós ligamos pouco, que são as tais de cá debaixo do ranking, não é? Se eu um miúdo que já vive numa zona que nós gostamos de chamar de baixa densidade, ou de bairros sociais, ou de zonas de baixa afluência, não lhe atribuo bons professores, não lhe dou ambição, não lhe dou perspectiva adicional, é natural que quando esse miúdo chega ao 6º ano, já não está nem aí, não é? Já teve repetências, já acha que a escola é uma chatice, já acha que a autoridade é um problema, que o polícia é o tipo que o vai lixar, e portanto já condicionei completamente a vida dele. E isto fomos nós que fizemos, não tinha que ser assim. Pronto. E esta é a inquietação para mim da educação, é esta conjugação entre o eu acho que não tinha que ser assim e o sistema está a garantir que é assim, e isso está errado. E é assim, se há coisa que eu tenho aí, não é, eu não acredito, eu tenho a certeza absoluta, o talento não está de forma alguma, o talento está distribuído por todo o país, por todos, e isso eu sei por vivência, porque sempre trabalhei muito com empreendedores, com jovens, e portanto encontram-se nos sítios menos expectáveis, encontramos gente brilhante. Efetivamente, a sociedade vai destruindo muitas vezes a capacidade de alguns de deixarem emergir o seu talento, e portanto vai limitando-os no processo, e isso é que a mim também me inquieta. E antes de ir a uma outra questão, eu quando era mais jovem, ainda sou jovem, mas quando era mais jovem e mais ingênuo, cheguei a dar aulas numa universidade privada durante 5 ou 6 anos. E no primeiro ano fiz uma coisa que foi nessa altura que eu percebi que para mim era, ou seja, que pareceu-me óbvia, não perguntei a ninguém, foi a primeira vez que lá cheguei, contrataram-me para dar umas aulas, eu achei que me pagavam mal, mas eu não costumo queixar antes de demonstrar alguma coisa. Primeiro tenho que demonstrar alguma coisa e depois vou-me queixar, não faço ao contrário. Portanto, aceitei, os acordos são o que são, portanto eu achei muito bem. Dei o meu ano, fiz o meu dossiê, fiz avaliação nos alunos, portanto, sobre a minha ação, e eles responderam, fiz os meus inquéritos, fiz o tratamento daquilo e fui falar com a reitoria e disse assim, levei um dossiê e disse assim, olha, estive aqui a dar um ano de aulas, fiz isto, está aqui o resultado das minhas aulas, está aqui a minha avaliação, acho que me pagam mal, quero continuar aqui, mas quero que me paguem melhor. Foi tão simples como isto. E percebi na altura que foi uma coisa quase como é que alguém se autoavaliou, um professor autoavaliou-se, hoje isso é normalíssimo. Hoje mais normal. Mas não, eu achava que era normal também em todo lado. Para mim era normal é assim. Se eu avaliava os meus alunos, eles avaliavam a mim. E se achassem que eu era uma grande porcaria, pá, olha, mandavam-me dar uma volta. Mas nós temos uma dificuldade muito grande, até nas empresas, das chefias aceitarem a avaliação. Portanto, temos medo de que somos diminuídos se formos, quando nós todos somos, mais uma vez aquilo do início, ou seja, todos nós temos qualidades e defeitos, só os conhecemos verdadeiramente se alguém nos disser, não somos nós próprios os melhores avaliadores. Depois, sim, nós temos ângulos mornos, portanto precisamos que nos digam, claro. Depois temos ou não a humildade de melhorar ou de fazer algo sobre isso. Mas eu agora queria passar até para outro ponto, que é a Ana Rita, que teve uma vida, pelo que eu sei, sempre na área, portanto, privada, empresarial, e teve ali um hiato que teve na política, não é? Sim. Estou a dizer isto, até acho bem, mais uma vez acho bem, ou seja, acho que era bom que muita gente o fizesse, porque muita gente, infelizmente, não tem a vida fora da política, e eu acho que isso tem depois muitas consequências. A minha questão era mais no sentido filosófico da coisa, que é mesmo tenho mesmo curiosidade, ou seja, como é que a sua vida foi diferente nesses anos, em relação à que é a vida normal nas empresas? Que essa eu conheço bem, não conheço é o outro lado. Então, talvez começasse um bocadinho atrás. Sim, é verdade, eu formei-me em economia, trabalhei em empresas o tempo inteiro, mas houve ali uma altura da minha vida profissional, da minha vida geral, em que tive uma espécie de uma crise existencial muito tardia e em que pensei, eu estou farta de trabalhar para o acionista, eu agora gostava de trabalhar para o bem comum Gostava de perceber até que ponto é que, com a curva de aprendizagem que fiz, com aquilo que sou, com aquilo que aprendi, posso de alguma maneira não ser treinadora de bancada e contribuir para a causa pública. E, portanto, fiz um caminho de aproximação e depois acabei por ter, como em tudo na vida, entre trabalho e sorte, não é? A conjugação das duas coisas.
levou-me até ao Parlamento, mas confesso que cheguei ao Parlamento a convite do Paulo Portas e depois por eleição, naturalmente, com imensa ingenuidade. Eu não sabia muito bem, tinha esta vontade de trabalhar na coisa pública, mas um total desconhecimento do que é que isso significava. E ainda bem, porque acho que se fosse, talvez se soubesse muito, tivesse pensado 2 vezes, não é? Pronto. E portanto, ainda bem que foi assim. É muito diferente trabalhar, eu não conheço outras instituições públicas, conheço só o Parlamento, mas é muito diferente trabalhar no Parlamento do que trabalhar numa empresa, por várias coisas. Desde logo porque a linguagem é completamente diferente, cada sítio tem a sua gíria. A gíria parlamentar é muito diferente da gíria das empresas. Por exemplo, nós nas empresas estamos habituados a uma certa informalidade e a atropelar o português com alguns estrangeirismos, que é um crime de lesa pátria no Parlamento, não é? Quando a pessoa usa uma palavra em inglês já parece que somos, sei lá, diminuídos por causa disso, e portanto aprendi e esforcei-me por utilizar a minha língua na sua plena diversidade. Portanto, às vezes é mais simples, mas até palavras tão parvas como feedback, que já estão quase da nossa língua, não se podem dizer assim, fica tudo a olhar para nós. Pronto. Mas isto é mais a parte cómica, onde para mim está a grande diferença, é que nós nas empresas estamos muito habituados a trabalhar para output, não é? Pronto, o que me interessa no final do dia é o que é que eu produzi, qual foi o resultado do projeto, do processo, do ano, e a nossa vida e a nossa cabeça está organizada para isso, não é? Qual foi o output, qual foi aquilo que se concretizou, mesmo que seja uma peça pequenina da engrenagem. Na vida parlamentar, o enfoque não está na peça final, está na discussão, está no processo, está por aqui. E em parte é assim, faz sentido que seja assim, porque o Parlamento é uma instituição legislativa e, portanto, produz o meio para que depois possa haver um output, mas eu acho que sinceramente está muito desbalanceado, porque vive-se num sistema altamente burocratizado, mais do que teria que ser, na sua forma de funcionamento, e portanto muitas vezes nós ficamos com a sensação de que fizemos um bom trabalho quando abrimos e fechamos uma discussão, independentemente do que é que ela produziu a seguir, se produziu luz ou se produziu zero. Pronto. E isso às vezes era estranho, às vezes não, foi sempre estranho, e talvez seja das coisas que mais me desagradou no trabalho no Parlamento foi perceber que tínhamos nós chegado a uma conclusão ou tínhamos ficado nós no mesmo ponto, desde que tenha havido uma discussão, está ótimo. Pronto. E isso é muito frustrante na relação com os cidadãos, que muitas vezes nos procuram, seja de forma organizada, seja de forma mais individualizada, porque lhes gera uma grande... Às vezes é mesmo assim, nós não temos a capacidade de dar resposta porque não somos poder executivo, mas muitas vezes é frustrante, nós ouvimos-los e eles dizem o que têm a dizer e nós dizemos pronto. E isso parece-me manifestamente insuficiente para aquilo que é o trabalho do legislador e dos seus representantes. Pronto. E depois, claro, entramos no campo do desempenho de cada um. Há pessoas que dormem pior com isso, há pessoas que lhes é igual, e tem um bocadinho a ver também com aquilo que o Ricardo dizia, e que eu concordo consigo. Às vezes era mais frequente encontrar esta lógica em quem já está há muitos anos a fazer política e, portanto, também já se acomodou, já cristalizou numa certa forma de fazer as coisas. E por isso eu não sou muito fã de que haja uma profissão de político ou um funcionalismo na vida política. Não acho mal que exista um conjunto de pessoas, uma determinada percentagem que se mantém no ativo, porque também transporta uma memória dos assuntos que é válida, mas quando nós às vezes discutíamos se os políticos devem ou não ter uma carreira, se um médico pode ou não ser deputado, e se for pode estar na Comissão de Saúde, porque então está... Acho isso tudo uma discussão muito espúria e muito em perca, porque a alternativa é de facto funcionalizarmos, que é muito vantajoso para partidos mais clássicos da esquerda, que gostam dessa perspectiva de que nós somos funcionários do partido, funcionários da política, e eu acho que isso faz perder muito da ligação à vida real e deste desconforto com a ideia de que nós não estamos lá só para ouvir e fechar o dossiê, não é?
E também não estamos lá para fazer a revolução, estamos lá para, na continuidade, garantir que vai havendo um progresso e uma alteração das coisas a partir de um conhecimento real do terreno. Pronto, e portanto eu tenho muito esta perspectiva. Acho que me fez muito bem passar pela política, gostei muito, e acho que me fez muito bem porque também percebi por dentro, às vezes, a dureza de fazer as coisas andar para a frente. Também fiquei com muito respeito pela dificuldade que é fazer os processos andar, que não significa baixar os braços, mas também quem está de fora faz aquelas leituras muito básicas de eles não fazem nada, e às vezes não é bem assim. Às vezes os assuntos são complexos e não há respostas simples para assuntos complexos, portanto isso não é uma desculpa, mas é de facto uma contingência de um barco muito grande, que é o barco do país e do fazer correr para a frente. E portanto acho bom que entremos na complexidade das coisas e não nos percamos nela, mas também tenhamos vontade de fazer andar para a frente. Perdi muita coisa e já agora, sobre isto, também gostava de dizer, porque é justo dizê-lo, acho que o trabalho parlamentar é muito filtrado pela comunicação social e, portanto, vê-se pouco do que aquilo que realmente se faz lá, não é? A comunicação social só transmite ou os temas calientes ou os temas de controvérsia, e há uma componente de trabalho pequenino, cotidiano, chato, de estudar, de fazer os assuntos andar, de questionar os ministros, de fazer perguntas, de não deixar os assuntos cair, que tem pouco elan e que a comunicação social passa pouco, e que é pena, porque há de facto mais que se lhe diga, e eu às vezes até tenho vontade agora de falar, por exemplo, com o Carlos Guimarães Pinto, que eu acho que é um bom elemento porque faz esse trabalho, e perguntar-lhe o que é que tu dizes agora sobre o trabalho parlamentar. Porque eu acho que ele dirá outra coisa, sinceramente. É engraçado que no início da América, isso está no livro do Tocqueville, da Democracia na América, que é na fase inicial, se não me engano, eu penso que não estou, já foi há uns anos que eu li, mas penso que não estou enganado, inclusive os mandatos eram do ano e as pessoas eram sorteadas, ou seja, porque era mesmo um bocadinho isso, era trabalhar para os outros e não havia carreira. E com a complexidade das sociedades, hoje tornou-se numa carreira. E, portanto, não poderíamos estar seguramente como no início da América, mas eu também concordo em absoluto. Acho que tornar-se uma carreira talvez um dos grandes problemas da democracia, porque ela foi, de certa forma, foi tomada pelos partidos, portanto... Eu imensas vezes falei com alunos, até em escolas, no contexto parlamentar, e sempre lhes disse isso, não é? Ser político não é nenhuma carreira, ser político é uma missão, é um trabalho cívico que se faz durante um tempo, seja no Parlamento, seja numa junta de freguesia, seja numa autarquia, seja onde for, mas é bom que a pessoa tenha uma carreira prévia e que a vá buscar a seguir outra vez, mesmo que se reinvente, não é? Mas a carreira não é estar na política, isso é um serviço, é outra coisa. Ana Rita, estamos mesmo a terminar, que isto passa no instante depois, e eu tinha mais, agora já tinha 10 perguntas para fazer, mas há só uma que lhe quero para acabar, que é, que tem a ver um bocadinho com o que dizia há pouco. Parece que em Portugal, que dizia assim, há pouco dizia, isto da educação vai ser resolvida porque estamos a chegar a uma situação insustentável. E, no fundo, o país parece que só consegue soluções quando chega em situações sustentáveis ou quando entra em bancarrota. Parece que nós somos o sapo daquela história que está naquele caldeirão de água, que se vai metendo água um bocadinho mais quente, mais quente, mais quente, mais quente, ele nunca sai de lá, até que a altura morre. Nós andamos nisto permanentemente, conseguimos ir ajustando o nível de quentura da água e parece que nunca resolvemos isto. Será que não há, que aqui em Portugal não se consegue fazer nada que não seja por implosão? Bem, eu vou tentar dar a resposta rápida a essa pergunta, porque também teria é mais complicado que isto. Eu acho que não é verdade, acho que isso não é verdade. Eu acho que nós fazemos progressos lentos e por isso, sei lá, às vezes é-nos mais fácil olhar para séries mais longas e então ver as fotografias do princípio e do fim. Sei lá, se nós olharmos para meados do século XX e para agora, por exemplo, as taxas de analfabetismo reduziram-se drasticamente, e não foi só porque as pessoas morreram, baixaram mesmo. Portanto, algum trabalho nós vamos fazendo. É verdade que quando olhamos para os nossos intervalos de tempo em que nós temos consciência, e ainda bem que é assim, porque somos exigentes connosco
connosco próprios, não vemos as coisas a acontecer na velocidade que gostaríamos, e sim, também é verdade que às vezes, só quando estamos no limite, é que parece que é possível dar o salto. Pronto, mas eu também acho que, honestamente, isso é verdade em muitos momentos da nossa vida, não só da nossa vida coletiva, às vezes da nossa vida pessoal, só perante o desastre é que nós também somos capazes. Não sei se isso não é mais inerente à natureza humana do que gostaríamos, não é? Por exemplo, dou outro exemplo. Estamos agora aqui com este horror da guerra da Ucrânia totalmente indesejável. Se calhar foi preciso chegar aqui para questionarmos uma série de valores, quer do projeto europeu, quer do projeto da NATO, e para os reavivarmos. Portanto, há uma componente que é quase inata à natureza humana. Mas eu não acho que seja só preciso estar nesses momentos. E o tema o nome desta rúbrica, criada aqui pelo Ricardo, da esperança da liberdade, não é? É um bocadinho esta noção assintótica, não é? De que nós estamos a caminhar para qualquer coisa melhor. Assim não baixemos os braços, não é? As coisas não acontecem caídas do céu, se não é verdade. Mas caminhamos assintoticamente para coisas melhores. E é verdade também na educação em Portugal. Se eu gostava que fosse mais depressa, sim. Se eu acho que é possível que fosse mais depressa, sim. Mas não acho que estejamos no mesmo sítio. Não acho que estejamos parados, sinceramente. E acabamos assim. Eu também, como sou um irrequieto permanente, acho que nós temos que lutar para melhorar. Se calhar por ser muito irrequieto é que fico sempre nervoso, parece que me demora muito tempo para que tudo aconteça, mas se calhar é mesmo assim, faz parte eu não diria que é da natureza humana, acho que é da nossa natureza, se calhar, enquanto portugueses, para o bem e para o mal, temos coisas boas e temos outras que não são boas. Muito obrigado, foi um prazer. Nada, foi um gosto. Igualmente. Obrigada, Obrigado, Ricardo. obrigado. Adeus.